Muito bem, então vamos aí ao assunto A Batalha de de Stalingrado. Stalingrado, tá? É ela. Só mais um minuto voltando. Se eu não estou enganada, foi no dia 1º de fevereiro de 1974 que o edifício Joelma pegou fogo. Foi, Tá? A foi. tragédia do edifício Joelma. Tá? Eu lembro disso aí. Muita gente que está me ouvindo lembra também. E, apesar de tudo, foi a partir da tragédia do Joelma que muito da segurança, principalmente dos prédios, passaram a ser desenvolvidas, como a porta corta-fogo, as escadas Magiros com uma altura maior, porque as Magiros não subiam nos andares mais altos, a obrigação do extintor de incêndio. Então, apesar da tragédia que foi o edifício Joelma, a partir dele, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, na realidade, estava naquele dia, estou falando naquele dia, estava completamente despreparado para um incêndio das proporções. Foi no dia 1º dia 1º de fevereiro de 1974. Né? Tá? Foram 188 mortos e 345 feridos. Foi horrível aquilo. E o que eu estou falando, o Corpo de Bombeiros não estava preparado. Durou 10 horas o incêndio. Foi horrível. Tá? Eu me lembro, meu pai chegou e falou, está pegando fogo um prédio em São Paulo. Liga a televisão para ver. Quem se lembra disso, lembra que foi uma sexta-feira terrível de ver aquilo ali. E, como eu estava falando, o Corpo de Bombeiros não estava preparado. A partir da tragédia do Joelma, que começou realmente a melhorar muito em termos de equipamento, em termos até de preparação do próprio Corpo de Bombeiros. Mas quem viu, principalmente o pessoal pulando lá de cima, é uma cena que nunca mais, tá, sai da sua vida. Não vou entrar no outro aspecto do edifício Joelma, porque eu não entraria lá, mesmo ele tendo mudado o nome de Edifício das Bandeiras. Bom, falando em coisas trágicas, a Batalha de Stalingrado, que foi uma tragédia para a Alemanha. Aí nós falamos que a Batalha de Stalingrado ela é o princípio do fim. Se tem um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, em que horas que a Alemanha começa a ser derrotada, é na Batalha de Stalingrado. Porque desde 1939, quando inicia oficialmente, eu digo oficialmente que nós sabemos que antes tinha tido a anexação da Áustria, a anexação do Sudeste da Tchecoslováquia. Então, 1939 é o início oficial, 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Até aquele momento, dá a impressão que o exército alemão é simplesmente imbatível. Ele ocupa a Polônia, ele vem como um rolo compressor, a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, ali as Ardenas, a França, que faz aquela vexame todo, como sempre, né? A retirada de Dunkerque, a Inglaterra, de 1940 a 41, ela fica pressionada com a batalha da Inglaterra, né? Aquela batalha aérea que nós vamos ter. O norte da África, em 42, vai ser ocupado, e é o general Rommel que vai ocupando ali tranquilamente com seu Africa Corps. Em 41, dezembro, o Japão, o Pearl Harbor e os Estados Unidos inicialmente. Os japoneses continuam conquistando o Japão, as ilhas do Pacífico, parece que nada vai detê-los. Em 1941, no dia 22 de junho, é deflagrada a Operação Barbarossa. Na realidade, esse sempre foi o objetivo de Hitler. O objetivo dele sempre foi a frente oriental. A frente ocidental, havia uma questão de desforras por causa do Tratado de Versalhes, isso era com a França, queria que o Winston Churchill pedisse desculpas, pedisse o armistício. Isso havia uma série de perfumarias, vamos dizer. O objetivo final, central, sempre foi a frente oriental, sempre foi a União Soviética, porque ele dizia que na União Soviética estava o espaço vital onde poderia ser retirado toda a riqueza que a Alemanha necessitava. Ainda era uma Alemanha unificada, né? Depois vai separar e agora juntou de novo. Esse povo também junto, separa, né? A gente fica... A grande Alemanha, né? O Terceiro Reich,
o terceiro grande reinado da Alemanha, ela precisaria de... Você tem que ter muito apoio para isso. E ele via na União Soviética a grande produção de trigo nas estepes, a grande riqueza mineral que a União Soviética sempre teve, continua tendo, bauxita, petróleo na região do Cáucaso, até os montes Urais. Antigamente até se estudava assim, a União Soviética, Europeia e Asiática. Essa divisão era feita pelos montes Urais. Realmente, até os montes Urais é a parte mais rica que havia da União Soviética e que é hoje da Rússia, que ainda ocupa a maior parte. Então, Hitler sempre olhou para a frente oriental. Ele falou, é ali que eu vou pegar. A hora que ele acomodou a frente ocidental, é que ele invade e a Operação Barbarossa. E ganhou tempo, que um pouco antes de invadir a Polônia, ele faz um pacto de não agressão com Stalin. E o Stalin queria o isolamento da União Soviética completo. E ele acreditou nessa história do pacto. Olha, gente, um pacto entre Hitler e Stalin, é difícil imaginar qual vai ser o pior, mas nem o diabo chega perto dos dois. Mas o Stalin acreditou piamente e o Hitler só ganhou tempo. Tanto que quando começa a Barbarossa, leva mais de uma semana para o Stalin entender o que está acontecendo. Mesmo com o aviso de todo mundo, o aviso dos generais, o aviso do pessoal de fronteira, eles estão entrando e ele ainda passa uma ordem, ninguém atira, né? Os alemães são nossos aliados. Até que depois ele percebe que realmente não tem aliança nenhuma, mas o exército alemão já penetrou na União Soviética, amparado em quê? Primeiro, 22 de junho é o início do verão no hemisfério norte. Então, ele começa no verão para chegar em Moscou, ainda talvez no outono, né? Não pegar o inverno russo. Planícies, o primeiro país que existia ali, onde foi feita a invasão, é a Ucrânia. Extremamente planícies, né? Ela é plana. Então, a divisão Panzer, ela entrou com maior tranquilidade, muito bom para tanque. E a infantaria veio, nós já ganhamos, custou para acharem o exército soviético, porque passado o susto, e o exército soviético nesse momento não estava preparado, o que eles começam a fazer, os generais russos? A tática da terra arrasada. Nós vamos recuar até que possamos nos organizar, inclusive com equipamento, nós vamos recuando, mas destruindo tudo que tem no meio do caminho, a tática da terra arrasada. Isso já começa a complicar os planos da Alemanha, porque quando eles invadem a União Soviética, eles não estão com todo o apoio, não estão com toda a logística, porque eles acreditavam que eles iam pegar na União Soviética. E quando chegam lá e encontram tudo, por exemplo, os próprios soviéticos tacam fogo no trigo. Então, são milhares e milhares de alqueires de trigo queimando, pronto para serem colhidos, estão queimando. Então, os alemães vão entrando, não vê muito o exército russo e começa a ficar meio preocupado. Embora eles cheguem no primeiro inverno, aí pegam o inverno a partir de outubro, eles chegam a 18, 19 quilômetros de Moscou, eles não conseguem tomar Moscou no primeiro inverno. Aí já começa a coisa realmente complicar para o exército alemão. Essa foi a Operação Barbarossa, tá? Quando ele divide o exército em três, porque tinham mais de 2 milhões de soldados na fronteira, tá, para invadir a União Soviética. Só de soldados eram mais de 2 milhões. Aí você tinha as divisões Panzer, você tinha veículos militares, você tinha tudo que você podia, inclusive cavalaria alemã. Quando eles invadem, e a coisa tem que falar, o erro foi quando Hitler dividiu o exército. Já era plano deles dividir o exército, porque eles entenderam que era um exército maciço, se bem que desses 2 milhões de soldados não era a maior parte alemão, não. Tá? Aí tinham os países que eram aliados, não eram do eixo, mas eram aliados da Alemanha, como a Bulgária, como a Romênia, por exemplo.
Então, o creme de la creme do exército alemão, ele pôs na frente ocidental. Na frente oriental, ele pôs qualquer um. Tal era o desprezo que Hitler tinha pelos povos orientais. E ele falou, a hora que conquistar a União Soviética, a população soviética, os eslavos, eles são subraça. Eles vão trabalhar como escravos para produzir aquilo que a grande Alemanha precisava. Essa era a ideia dele. Tá? Então, a divisão dos 3 exércitos, Norte, Centro e Sul, que aí já passa a ser a Operação Urano, tá? Ela não foi um improviso, já foi mais ou menos pensada. O Exército do Norte se dirige a Leningrado, que até dia 28 foi o dia que ele levantou o cerco, eu vou falar de Leningrado a semana que vem. O centro, que é Moscou, em direção ao sul é o Cáucaso. Tá? Ninguém está falando em Stalingrado ainda, não. Passou o primeiro inverno, não deu tudo certo como eles queriam. Acaba o inverno, vem o verão de 42. Então, o Exército Sul, tá? Estamos aqui com o Exército Sul, que era para conquistar a região do Cáucaso, Sebastopol, outras cidades ali, é onde Hitler fala, não, está ali uma cidade importante, chamada Stalingrado. Então, agora é a Operação Azul, é a ocupação da cidade de Stalingrado. Ela era realmente tão importante, porque ele enterra o exército ali, o 6º Exército é enterrado ali, tá? E aquela série de vitórias, e acabou tudo ali, em Stalingrado. Bom, ela é uma cidade enorme, uma cidade industrial, inclusive tinha a fábrica de tratores que imediatamente transformou, ela já estava produzindo o T-34. Esse T-34 foi fundamental ali na hora de empurrar de volta o exército alemão para fora da sua fronteira. O rio Volga, tá, vamos dizer, nas costas, se você vê um mapa da cidade a leste, está o rio Volga, que é um rio enorme. Então, por ser um grande centro industrial, era, sim, de interesse. Mas talvez não fosse de tanto interesse assim que o fizesse jogar como ele jogou o exército ali. Então, ele manda o 6º Exército inteiro, general von Paulus, tá, com uma ordem, isso em agosto de 42. Para tomar Stalingrado, não recua, dá nenhum passo atrás. Foi a mesma ordem que o Stalin deu em 41. O von Paulus, um general de carreira, ele vai com um exército preparado e tal, mas ele já chega em agosto. Tá? Quer dizer, o verão já está indo embora. E, mais uma vez, lá está o inverno russo chegando. O general Inverno não foi o decisivo, senão dá a impressão que as batalhas foram travadas pelo inverno. Não. O exército soviético lutou e muito nisso aí, mas que o inverno ajudou, ele ajudou, né? Ajudou a imobilizar o exército alemão. Então, em agosto, setembro de 42, os alemães já estão no entorno de Stalingrado. E aí o Stalin, né, ele passa uma ordem. A partir de uma determinada data, em setembro, quem saiu da cidade saiu. Quem não saiu, não sai mais. Só entra. Então, eles começaram a tentar trazer pelo Volga tropas e abastecimento, porque era uma cidade de 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Isso aí tinha que ser abastecido, isso aí tinha que ser mantido, o inverno estava chegando. Então, começa a batalha entre os 6º Exército do von Paulus e o Exército Soviético, muito bem orientado pelo general Zhukov. Mas eles não conseguem segurar o exército alemão, tanto que ele invade. Em outubro de 42, ele já invadiu Stalingrado. Só que aí começa uma questão que eles não imaginavam. Começa uma guerra dentro da cidade. Tanto que a Batalha de Stalingrado foi a mais longa e a mais cruel das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Não tem nem Dunkerque, nem Dia D, nada se compara ao que aconteceu em Stalingrado, porque os soviéticos continuaram, vem, e os alemães foram indo. Tá? Quando eles entram em Stalingrado, tá? A cidade destruída, mas os soviéticos conhecem
o seu território. Então, você começa uma briga, uma caça de gato e rato mesmo, com os soviéticos conhecendo a cidade. A grande proteção é a fábrica de tratores. Stalingrado era muito plano, né, como toda essa região. Ela tinha uma ligeira elevação que era chamada Colina Mamayev. Essa Colina Mamayev foi assim o foco dos dois lados. Quem conquistar a Colina Mamayev conquistou Stalingrado e venceu a guerra. Então, até hoje, na Colina Mamayev, tem até homenagens aí à Batalha de Stalingrado. E quem chegou primeiro na Colina Mamayev, em janeiro de 1943, é exatamente o exército soviético. Agora, além da ideia, porque eles conhecem a cidade, lutar em território, eles não estão mais lutando em campo aberto, eles estão lutando dentro de uma cidade destruída. Nós estamos falando de 2 exércitos enormes e mais a população civil de Stalingrado, que não pôde mais sair. Tá? Só que essa população está lutando pela sua terra. Ninguém está lutando pelo Stalin, muito menos pelo comunismo, ou que diabo você o chame. Eles estão lutando pela cidade deles. Tá? E os alemães não, tanto que quando chega em começo de janeiro, o von Paulo já percebe que eles não vão ganhar a batalha. E ele já manda falar para Hitler: posso pedir a rendição? Estamos ainda no inverno, porque nós não vamos ganhar. E o Hitler falou que, em momento algum, ele iria admitir que o von Paulo se rendesse, ainda mais em Stalingrado, né, o nome da cidade aí. Um diferencial nessa batalha foi a existência dos snipers, tá? Sendo que o grande sniper, que tem até o fuzil dele lá no Museu da Guerra, é o Vassili Zaitsev. Né? Ele era um pastor dos Montes Urais e ele sabia se disfarçar de uma forma que você passava em algum lugar, você não percebia que ele estava ali, e ali ele atirava. Quando o Zaitsev começou a fazer esse tipo de ação, levantou muito o moral soviético. Inclusive, ele ajudou a treinar muitos jovens também, então tiveram outros snipers, tanto que a Alemanha mandou um sniper, um coronel, tá, que era um dos principais snipers, para tentar matar o Vassili, mas não conseguiu. Outro diferencial na Batalha de Stalingrado foram as bruxas de Stalingrado. O que é isso? Uma divisão da aviação soviética, a 588, não consigo pronunciar isso aí no cardinal, né? Era uma divisão formada só por mulheres aviadoras. Era no entorno, durou uns 3 anos essa parte, em torno de 400 mulheres voaram. Em Stalingrado, eram 22 aviadoras, e elas só realmente decolavam à noite, próximo de Stalingrado. Por isso tem chamado as bruxas. O conjunto era chamado as Bruxas da Noite, ali as Bruxas de Stalingrado. Então, elas vinham e elas corriam um risco tremendo, porque não tinha ali perto de Stalingrado um aeródromo, todo um apoio. Então, muitas vezes, elas mesmas tinham que correr, abastecer, tentar ver que os alemães não atingissem e decolavam. E elas planavam muito. Então, o exército alemão não percebia, e só à noite que elas voavam. Como vinha sem o barulho, então elas atingiam uma parte, o exército alemão não percebia que elas estavam chegando. A partir daí, quando elas acionavam o motor, é que elas passavam a jogar as bombas, né? E, então, quando o exército alemão percebia, não tinha mais como mexer uma bateria antiaérea para derrubar isso daí. São as chamadas bruxas de Stalingrado. Elas tiveram assim, um papel fundamental também para levar o terror ao exército alemão. A verdade é o seguinte: o exército alemão, aí em janeiro de 1943, já levando o inverno russo, as bruxas de Stalingrado, Vassili Zaitsev, e Hitler não mandou nenhuma ajuda para o von Paulo. Von Paulo cansou de pedir e falou: tá feia a coisa, tá complicada, vamos. Não, ele não mandou ajuda nenhuma. Um apoio, por exemplo, de uma divisão Panzer, tá, de Guderian. A divisão Panzer estava no Exército do Centro. Ele não deslocou. Poderia a Luftwaffe ter vindo também. A Luftwaffe já tinha
levado uma, né, chapada lá na Batalha da Inglaterra, mas ainda poderia ter tentado. A verdade é que o João Paulo ficou sozinho, né, e coube a ele, então, a triste... né, a triste alcunha até de fantasma de Stalingrado. Até que ele chega um momento que ele decide ignorar Hitler e, né, tomar uma decisão aí. Mas a batalha foi tão cruel, para se ter uma ideia, havia uma loja de departamentos, não era muito comum lá. Essa batalha, essa loja de departamentos, houve uma batalha de um grupo de soviéticos, um grupo de alemães, durante 3 horas. Então, durante 3 horas, mudou 4 vezes de mãos a loja. Tá? Um pegou, o outro vai e tirou, ocupa, o outro vai e tirou. Então, foi casa por casa, rua por rua, a Batalha de Stalingrado. Então, ela é considerada a mais sangrenta das batalhas da Segunda Guerra Mundial. O total de mortos, né, finda a batalha entre soviéticos, civis e militares, porque os civis ficaram ali, acredita-se que em torno de 600 mil civis ficaram na cidade. E os alemães do 6º Exército foram mais de 2 milhões de mortos. Foi a pior batalha da Segunda Guerra Mundial, mas também a batalha de inflexão. É a batalha a partir da onde você tem o que nós chamamos no jargão militar, é o começo do fim da Alemanha aí mesmo. Tanto que o João Paulo vem mandando, eu vou render, o outro não, você não vai render, ele não estava enfiado em Stalingrado, né? Aí o João Paulo fala, chega, no dia 28 de janeiro, ele mesmo dá ordem para o exército dele, porque restou do exército dele, e fala, cessa tudo, não vale mais a pena, não vai sair mais ninguém vivo. Ele ainda havia pedido uma ajuda em dezembro para tentar abrir um caminho, tinha um exército no Cáucaso, exércitos alemães, para tentar abrir uma faixa para ele poder retirar o exército de Stalingrado. Ele sabia que ganhar ele não ia ganhar. Ele tentou tirar o exército, mas o Hitler falou, não vai sair, porque nenhum passo atrás, vai ficar aí até o fim. Então, o 6º Exército inteiro, tá, ele é derrotado e praticamente exterminado ali em Stalingrado. Então, ele, por iniciativa própria, ele fala, acabou. E no dia 2 de fevereiro, nós estamos um dia adiantado, 2 de fevereiro de 1943, tá? Quer dizer, são 79 anos, o ano que vem são os 80 anos, ele se rende, ele manda chamar o Zhukov, exatamente o general Zhukov, são os 3 grandes generais soviéticos, o Zhukov, o Zhukov e o Timoshenko, mas o maior para mim foi o Zhukov. E entrega a espada, né, quer dizer, todo aquele ritual, e manda avisar o Hitler, ele falou, me entreguei. Reza a lenda que quando o homem soube da rendição de Stalingrado, ficou possesso, porque não era a ordem dele, ele não mandou se render, era para morrer até o último homem. Fácil falar, porque não estava, o exército não estava lá no inverno russo. Agora, interessante que os alemães não divulgaram a derrota, claro, né? Não divulgaram a derrota. Tá? Então, não sei, houve um probleminha em Stalingrado. A maior parte da população da Alemanha nem sabia onde era Stalingrado e qual era a importância. E os nazistas tentaram abafar o máximo possível o que foi a batalha, a perda do exército e a rendição. Tá? A partir daí, da rendição, o exército, o Zhukov está lá, que veio pelo rio Volga, que está congelado, então ele conseguiu ter acesso com os T-34, eles começam a empurrar o que sobrou do exército alemão já em direção para a fronteira. E aí começa toda a virada da guerra, tá? Quando os russos soviéticos começam a empurrar os alemães. Tanto que quando termina a Batalha de Stalingrado, o Stalin, muito mal educadamente, manda um recado para o Winston Churchill, né? Ele fala, vencemos. Quando é que vocês vão entrar nessa guerra? Porque até agora só nós que estamos lutando. Lógico que isso foi muito indelicado com o Churchill, porque a Inglaterra tinha resistido bravamente à Batalha da Inglaterra,
A França já tinha dado todo o vexame que ela podia dar mais, mas a verdade é essa, foi na União Soviética que muda o destino da guerra na Batalha de Stalingrado. Hoje a cidade, e para mim erroneamente, tem o nome de Volgogrado, a cidade do Volga, né? Mas a história não fala da Batalha de Volgogrado. Alguém já ouviu falar da Batalha de Volgogrado? Não. Mas quando você fala a Batalha de Stalingrado, isso aí é conhecido. Inclusive, se eu não estiver enganada, Carlos Drummond de Andrade, que a semana passada eu troquei os poetas, tá? Na história da Araci, lá, a história da liberdade em Hamburgo, o Anjo de Hamburgo, ela casou com o João Guimarães Rosa. Eu falei Carlos Drummond de Andrade. Então, estou falando, se eu não estiver enganada, ele escreveu um poema muito bonito para a resistência da cidade de Stalingrado. Eles resistiram no frio, sem comida, praticamente sem arma, quando conseguia chegar pelo Volga, tanto que eles corriam assim, vai um na frente, vai um atrás sem fuzil, o primeiro caiu, você cata o fuzil e vai, até que eles conseguiram abastecer todo o exército realmente. Então, é feroz e é bonita, mas é a Batalha de Stalingrado e não a Batalha de Volgogrado. E 80 anos depois, está lá o exército. Está lá o Putin. Da Rússia na Ucrânia, né? Por causa da OTAN. Mas não é na Ucrânia. Volgogrado não é na Ucrânia. Né? 80 anos depois, aí, quando o Putin aí não está aceitando, né, que a Ucrânia participe da OTAN, porque ele acha que a OTAN vai mandar tropas do exército para poder formar um... Isso aí é resquício da Guerra Fria. Justamente. O pessoal não acordou ainda que a Guerra Fria já acabou há 30 anos atrás. Aqui no Brasil também tem gente ainda falando em comunismo, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim, em 1947, foi criado duas grandes alianças militares. Essas são as alianças militares. A OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, liderado por Stalin, ainda pela União Soviética. Né? Quer dizer, tanto que são os tanques do Pacto de Varsóvia que invadiram a Tchecoslováquia, que invadiram a Hungria. Mas e a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Da União Soviética. Em 89 acabou, ainda em 92 eles formaram a Comunidade dos Estados Independentes, e depois acabou, agora é cada país isolado. Só que não tem mais sentido. Na realidade, nem a OTAN tem mais sentido. Tá? A questão, gente, não está na Europa. O pessoal não está enxergando isso daí. Você tem que ficar de muito olho, é na China. Então, para dessa briguinha, o Putin está querendo levar, não sei, querendo se... Para com essa briguinha, tá? Para com isso, não tem mais sentido. A questão está vindo lá do Oriente, tá? E falando em Putin e Oriente, a semana passada nós falamos sobre o dia em memória do sobrevivente do Holocausto, que seria no dia 27. E no dia 27 eu li algumas notícias sobre isso, inclusive que é uma preocupação na Europa que o antissemitismo está crescendo muito de novo. Especialmente, sabe em que país, Cotrim? Você tem uma chance para acertar. Pela minha cara de má vontade, já viu qual país que é? A França. A França. Mas tem que ser ela, não é possível, não vai nada que presta. Agora, está crescendo o antissemitismo, só que agora os judeus não são aquele povo sem pátria. Dá uma olhada na tecnologia de Israel e olha bem para quem vocês estão direcionando o ódio de você. Não devia direcionar para ninguém. Estou falando disso até em relação ali à OTAN e tudo, mas cuidado que não é para Israel, porque vão levar a pior. Muito bem, então o nosso programa de hoje, falando sobre a Batalha de Stalingrado, você nos acompanhou aqui com a professora Celiana, no nosso programa, o programa Futura em Revista, com o nosso papo de história de hoje. Você vai continuar na Futura, mais alguma coisa, Celiana, para a gente ir embora? Não, está na hora de comer pastel. Você vai comer pastel. Ainda está chovendo, viu? Mas dá para ir lá. Vamos ficando por aqui, desejando para você um ótimo dia. Fique na Futura. Obrigada, Matheus, pela presença Isso aqui. Aí. Participe aí da Futura, informação e música de qualidade. Bom dia.